muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do meu podcast Finanças 360, apresentado por mim, Ana Bress. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, eu vou te convidar a me seguir no Instagram, que é @Ana Bress, Ana normal com N só, Bress é B de bola, R de rato, E de escola, Z de zebra. Eu vou ficar muito feliz de te ver por lá. Estamos na nossa 4ª temporada, obrigada por estar até aqui comigo. E nesse episódio a gente vai falar sobre inflação. O que é, como funciona, como me proteger. Eu resolvi fazer esse episódio, não era uma coisa que estava no meu radar, tá? Porque eu tenho medo disso aqui virar um curso, sabe? Não é essa a ideia. A ideia é um bate-papo, é a gente devagar sobre os assuntos financeiros, mais do que ser uma coisa monótona e chata. E acho que foi ontem, uma pessoa comentou num Reels que eu fiz, que tá bem viralizado lá no Instagram, que eu falo, né, que 7 coisas que a classe média não vai conseguir comprar nos próximos 7 anos. E aí eu fiz uma lista de coisas que, na verdade, hoje em dia já tá muito difícil de ser comprado, tá? Esses próximos 7 anos é porque a tendência é piorar grosseiramente. Mas uma pessoa comentou, pessoas estranhas, óbvio, o negócio tá sendo distribuído em larga escala. Uma pessoa falou assim, a solução do mundo é o comunismo. Porque o capitalismo faz isso, aumenta o preço. Eu não consigo não rir, desculpa. O capitalismo faz isso, aumenta o preço para enriquecer. E aí que eu tô aprendendo a ser uma pessoa mais fofa. Porque seria do meu seria do meu feitio falar, nossa, meu Deus do céu, sei lá, nem sei o que eu ia falar, mas eu fui fofa. Eu falei assim, mas você entende que o aumento de preço não necessariamente é aumento de lucro, né? Às vezes a pessoa aumenta o preço porque ela teve um custo maior para produzir aquilo, mas ela pode estar ganhando a mesma coisa no lucro dela ou menos. Né? Ninguém aumenta o preço porque é perturbado das ideias. Não é assim que o mercado funciona, até porque as pessoas querem vender. E se ela aumenta o preço fora de uma coerência, fora da real necessidade, o concorrente dela vai falar, vou atrair mais clientes para mim. Isso é bobo. Né? Se não há uma real justificativa desse aumento de preço, não tem como, não se sustenta. Né? O mercado se autorregula. E, enfim, óbvio, no comentário eu fui breve. No comentário eu falei assim, você entende que não necessariamente o aumento de preço é aumento de lucro, né? Aí eu falei, uma pena você não entender sobre economia, acho que você deveria se dedicar mais a isso. Eu tentei ser fofa, gente, eu sei que talvez não tenha sido tão legal, mas eu fico realmente sentida, porque as pessoas não entendem como o mercado funciona, as pessoas não entendem o que é inflação, as pessoas não entendem como a inflação começa. Não é uma coisa do nada, né? Ainda existem pessoas que têm até um grau de instrução mais elevado, diferenciado, pessoas bem formadas, mas que tiveram zero de instrução financeira ou fizeram algum curso que não se aborda isso, ou quando aborda de forma muito superficial, que acreditam que tem que haver controle de preço, né? A carne está subindo, o governo tem que ir lá e não deixar a carne subir. Mas não pode se fazer isso. Não é assim que se controla o aumento de preço das coisas. O mercado, ele se autorregula, repito, né? Quando existe um aumento de preço na carne, isso acontece por várias razões. Ou a ração do animal ficou cara, né? E tá mais caro cuidar daquele animal. Ou a gente teve uma alta demanda de saída e fica pouco animal para ser vendido. Se tem pouca carne no mercado, pouca que tem, né? As pessoas começam a brigar pelo preço delas e isso eleva o preço. Tem alguns fatores que eu vou falar para vocês aqui hoje que é o que faz o preço das coisas subirem, né? O Brasil, infelizmente, ele tem diversas influências das que eu vou apontar aqui para vocês para aumento de preço. Esse é o ponto e que muito me entristece, que eu tenho cuidado disso cada vez mais na parte da estruturação, né? De auxiliar ali o meu cliente a ter um direcionamento para montar a carteira de investimentos dele, porque a tendência é que a gente continue pior do que sempre foi, porque o real já se desvalorizou mais de 400% desde a sua criação, ele fez 30 anos agora. A tendência é que a coisa piore de forma grosseira. E não é uma opinião, é um fato. Porque, por exemplo, acabaram de aprovar a reforma tributária, né? Tá transitando aí para você ter que pagar 25% de imposto na compra e venda de imóvel. Não vai mais ter compra e venda de imóvel, porque 25% é surreal de você pagar imposto sobre isso. Muita coisa, muita pressão, né? Pressão tributária de tudo que é lado. E aí as pessoas começam, esses dias eu falei eu sou muito transparente com as meninas aqui no escritório, com a minha equipe.
Hoje somos majoritariamente meninas, por isso eu chamo de meninas. Eu falei com elas, eu falei, gente, esses dias eu tava com valor na minha conta, aí compartilhei com elas, né? Assim, aleatório, da empresa. E eu falei, eu paguei o tanto X de imposto e terminei o dia com tanto. Elas, mentira. Eu falei, cara, e tem gente que diz que o empresário não paga imposto, sabe? Né? Pagando direito de funcionário, pagando isso, pagando aquilo e pagando aquilo outro. E assim, tudo funcionando, a gente tem uma boutique, né, de investimentos, a gente tem uma boutique financeira, a gente não é um banco. Você falar assim, porra, o banco paga muito imposto porque ele é um negócio gigantesco. É desproporcional. Eu cheguei até a fazer uma analogia com elas. É como se eu atendesse X clientes por mês só para pagar imposto. E ninguém gosta disso. Nenhum empresário, ninguém minimamente inteligente quer manter os seus negócios num país como esse. E aí, quando a gente olha para esse contexto, né, olhando para esse sentido, que é o sentido tributário da coisa, né, de pressão fiscal, as pessoas elas começam a desanimar ou a encarecer o serviço dela. Porque se eu preciso, né, eu ganho X, eu cobro X do meu cliente. Aí eu vou pagar, né, tantos tributos, tantos custos aqui para me manter. E o que sobra é tanto. E esse tanto não está sendo suficiente para mim. Eu tenho muito esforço para fechar com tantas pessoas, para vender nesse valor. E no final, o que sobra é pouco, passa a não fazer sentido. Então eu preciso aumentar meu preço. E isso gera uma pressão de aumento de serviços muito grande, né? Outra coisa que gera uma pressão de aumento de serviço muito grande é insegurança política e econômica, né? As pessoas têm medo do que pode acontecer, elas sentem um ar preocupante, né, no dia a dia dela, e ela fala, cara, eu preciso ganhar mais, eu não sei onde esse país vai chegar, eu não sei o que pode acontecer, tá tudo rumando para dar errado, eu vou aumentar aqui, pô, R$2 no meu cachorro-quente, né? Eu preciso dar um jeito de conseguir guardar alguma coisa que eu tô preocupado. Se amanhã der ruim, se amanhã eu tiver que fechar, preciso fazer meu pé de meia. Uma preocupação, né? Essa pressão de mercado, essa insegurança gera também uma pressão inflacionária muito grande. A oferta e a demanda, acho que vocês já entenderam, que é essa coisa do que eu dei o exemplo, né, da carne bovina, que se tem muita gente querendo comprar e houve um problema na pecuária e tem pouca oferta, o povo briga pelo pouco que fica, e se todo mundo tá querendo comprar, ali a relação de oferta e demanda começa a ficar complicado, né? Isso acontece muito com o agro também, né? Teve uma época que eu lembro que, já tem uns bons anos isso, hoje certamente o tomate tá muito mais caro, mas é porque foi um aumento de preço muito brusco de uma vez só, que eu assisti na época, acho que eu tava esperando o neném, minha primeira filha, e elas fizeram um colar pra Ana Maria Braga de tomate, falou, nossa, agora eu vou usar tomate que vai ser joia. Hoje eu tenho certeza que tá muito maior do que quando ela fez esse programa, tá? Com certeza absoluta. Hoje, certamente, o tomate tá um valor muito mais alto, mas na época foi muito brusco, né? O custo de produção de alguma coisa também influencia muito na inflação. E às vezes a pessoa não entende isso, né? É como se... Vou dar um exemplo muito claro. Eu fiz muita obra na minha casa, acho que eu já falei isso em alguns podcasts. Passei uns 2 anos fazendo muita obra em casa. E depois da pandemia eu descobri que o valor do ferro, do aço e da madeira explodiram num nível absurdo, absurdo. Porque eu já tinha orçado algumas coisas antes e esse orçamento era, assim, coisa de quase que dobrar. Quando a gente foi ver tudo, né, vai fazer um canil para os cachorros. Muito mais caro, 70%, 80% mais caro do que quando eu vi da outra vez. E assim, impressionante. E as pessoas falaram, aumentou horrores por conta da produção mesmo, né, da paralisação que aconteceu por conta disso tudo. E aí, gente, tem toda a parte, mais uma vez, de oferta e demanda ali do produto, do insumo, né, do primário ali, né. E aí, isso encarece. O cara vende portão mais caro, não é porque ele é filho da mãe, não é porque ele quer ganhar nas costas, é porque ele fala, o meu trabalho continua praticamente a mesma coisa, ou então minha margem de lucro até caiu, pra te falar a verdade, porque pra fechar, eu preciso abrir mão do meu, porque o cliente muitas vezes não entende o tanto que o aço, que o ferro subiu. Então, como é que isso é a questão da inflação, isso tudo que acontece é um efeito dominó? Vocês pararem pra pensar, as pessoas, itens de obra, de construção, as pessoas não acabam as suas casas, a cidade vai ficando feia. Os
portões que antigamente, o portão que tem na minha casa é um portão de ferro muito bonito. A gente ia fazer um outro portão para uma outra entrada, ele falou, se vocês fizerem de ferro, vocês estão, tipo, o mesmo portão, quanto pagou? Ah, pagamos tanto. Esse agora tá 3 vezes pra você fazer a mesma coisa. Então os portões das casas ficam feios, porque as pessoas têm cada vez menos condições, né, de pagar esse tipo de coisa. Gente, é uma cadeia, assim, absurda, né? As pessoas, uma coisa que a gente tem conversado muito, eu e meu marido, como que as pessoas têm comido mal, né? Eu fiquei impressionada uma vez que eu fui ao mercado. Eu geralmente vou ao mercado só, que é o mercado do bairro que a gente gosta, que é muito antigo, que meu marido chama até no nome do cara, apesar do mercado já ter ficado grande, né, proporcionalmente pra cidade. E aí, não é mercado de rede, sabe? E aí é um mercado de mais alto nível, tem umas coisas diferenciadas. Teve um dia que eu precisava comprar alguma coisa e passei em frente a um outro, que é um mercado de rede desses bem baratos. Quando eu entrei, eu fiquei apavorada. Tipo assim, a conversa na fila do mercado era uma conversa que, felizmente, tá? É uma conversa que destoa muito da minha realidade, da minha bolha. Eu sei que isso existe, óbvio, mas não é o mercado que eu vou. E eu na fila do supermercado, a pessoa falando, poxa, precisava comprar sabão, tá na promoção, mas não dá. Se eu levar o sabão, eu não vou poder levar a salsicha pra almoçar. A pessoa escolhendo entre comprar um sabão pra lavar roupa e almoçar uma salsicha. Sabe? E aí, uma outra pessoa na frente falando assim, ah, eu queria tanto beber um Guaraná. Pega ali aí era o nome, o mais simples, gente, eu nem sei se eu tô falando o nome certo, mas era tipo, um convenção, sabe? Um negócio muito, tipo, Coca-Cola é o auge do auge. É a champanhe, o Vivi Clicquot daquele público. E isso é verdade, cara. Acontece. Inflação gera isso, piora cada vez mais. A população tá comendo mal porque não tem dinheiro. Porque o dinheiro dela, antigamente, ela podia tomar uma Coca-Cola. Hoje em dia, o dinheiro dela não paga uma Coca-Cola, só paga uma convenção. Antigamente, ela podia comer uma carne. Hoje em dia, ela tem que comer salsicha, calabresa cebolada todo dia. Porque não tem como arcar com um peito de frango, não tem como arcar com 1 quilo de patinho, de acém. A inflação, ela gera um empobrecimento muito grande e existe no mercado uma visão de vilanismo do empresário, sendo que tem um vídeo muito bom que fala que o empresário, ele é quem gera a cadeia de produção toda abaixo dele, né? Ele é quem toma risco porque ele não tem garantias. Tudo que ele ganha, um pedaço é de imposto, um pedaço é de salário. É provável que ele fique sem para poder pagar para os outros, porque o risco total da operação é dele. Ele gera serviço de tudo quanto é lado, porque uma empresa precisa de manutenção. Não é um funcionário meu, mas é alguém que vai vir aqui consertar um negócio, alguém que vai vir aqui fazer uma limpeza, é alguém que vai... Enfim, a gente gera uma cadeia muito grande, a gente compra material de escritório, a gente compra, né, material de limpeza. Isso tudo vai gerando um sistema que é muito depreciado. E todas as vezes que há esse assunto de vamos gerar uma pressão fiscal, né, uma pressão tributária, vamos gerar ali uma pressão de tentar um controle de preço. Por que o empresário vai vender carne se ele não puder vender a carne pelo preço que é justo? Olha, o meu custo aqui total, eu teria que cobrar carne por tanto. O preço da ração, o preço do veterinário, o pasto, isso, aquilo, o transporte, a logística, o corte, né, o abate, o crescimento, tem que cuidar desse bicho tanto tempo até ele ficar numa saúde boa para poder abater. O meu custo é tal. Aí vamos supor que o remédio do gado, ou houve uma praga, alguma coisa aconteceu. Ele teve uma despesa absurda, ele tem um custo para poder distribuir, para passar aquilo ali, para fazer sentido financeiro para ele. Aí o governo vai lá e diz, olha só, você não pode vender a carne no seu preço. Aí ele fala, pô, então não vendo. Então não vendo carne. Porque eu vou vender, daqui a pouco eu tô pagando pra trabalhar. Eu não vendo. E aí fica uma coisa que aconteceu no período de inflação no Brasil, que as prateleiras começam a ficar vazias, não tem mais oferta. Porque não faz sentido uma empresa, um fornecedor, seja, tô dando exemplo, né, da pecuária, que foi algo que realmente aconteceu, tem jornal, tem... Eu não vou fazer essa inserção aqui, porque vai dar trabalho demais, e não é esse o objetivo, mas tem jornal, tem matéria de jornal mostrando, né, como é que ficou tudo vazio depois, na época tinha helicóptero tentando invadir fazenda, porque os pecuaristas se recusaram, falaram, não tem como. E eles tentaram invadir para pegar o gado e foi um caos do governo, na época da hiperinflação, antes do Plano Real, tentando pressionar preço, tá? Então, assim, qual é a lógica de eu falar isso tudo para vocês sobre inflação? Você precisa, quando você estiver fazendo o seu planejamento financeiro, se proteger do aumento de preços. Muitas vezes, só o seu rendimento ali na poupança, no CDB do banco, em qualquer lugar desse aí, não vai ser satisfatório. Porque mesmo que vocês tenham rendimento, às vezes até um rendimento que a seus olhos é legal, quando você compara o quanto o preço das coisas está subindo,
você pode estar ganhando rendimento e ficando mais pobre, seu dinheiro comprando cada vez menos. Então você precisa sempre estar ganhando lucro acima da inflação, que é o famoso juro real, rendimento acima da inflação, tá? Essa pressão toda que acontece de inflação, infelizmente no Brasil é muito difícil de ser controlada, tá? Seja nessa gestão de governo, até na anterior também erraram muito com isso. O Brasil é um país muito complicado nesse sentido e é preciso sempre ficar atento e investir, não olhando só ali para o benchmark, né, para a referência do CDI, olhando muito para o seu lucro, bater inflação e lucro acima de inflação. Eu espero que você tenha entendido o que a inflação é, eu espero que você tenha entendido alguma das variáveis aí do que faz um aumento de preço acontecer num país, e aumento de preço é necessariamente pobreza, tá? Menos capacidade de compra, menos poder de compra da população. Espero que eu tenha agregado alguma coisa aqui para você, que você tenha tido alguma informação, né, um aprendizado diferenciado, e compartilhe esse episódio com alguém que você considera. Se você ainda não sabe, eu tenho uma empresa de consultoria financeira, posso te ajudar com os seus projetos a entender, organizar melhor a sua vida, entender melhor, né, o que você precisa fazer para chegar onde você quer chegar. Espero você no próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.